Fala aí, gangue! Novamente, Nocautecast 3.0, estamos de volta. Em pleno, dia de Natal, todo mundo uns 2 ou 3 quilos mais gordo, de ressaca, mas estamos aqui. Hoje eu tô acompanhando aqui dos meus brothers, diretamente da Serra da Cantareira, Mariporã, aqui de São Paulo mesmo, perto de casa, Gabriel Satter. Fala aí, meu amigo, como vão as coisas? Fala, Davi, lenda das charges, a fera nessa arte aí. Adorei essa última charge do John Jones, hein, Davi? Viu lá? Muito, como sempre, né, excelente, hein? Muito obrigado. Também tô aqui com ele, diretamente de Mariana, Minas Gerais, André G. Fala, André, tudo em ordem, cara? Tudo certo, cara. Abraço aí, Davi. Abraço, Gabriel. Abraço, Orsano. Feliz Natal a todos. E também, por último, como sempre não menos importante, Orsano, mestre Orsano. Fala, mestre. Fala aí, rapaziada. Feliz Natal a todos aí, todos do Nocautecast, né? Terceiro episódio nosso aí. E estamos aqui sempre combatendo o fanatismo. O cara respirou fora do compasso aqui, ele tá sendo oprimido aqui pelo mestre Orsano. Tamo junto. Boa. E hoje a gente tá aqui pra discutir o UFC 232, né? Que vai acontecer. Iria originalmente acontecer em Nevada, né? Só que por um acontecimento ele foi mudado para Califórnia. O que aconteceu? John Jones, né, foi notificado que ele teve em um exame no começo de dezembro, teve leves traços de uma mesma substância que ele foi pego naquela segunda luta com o Daniel Cormier. Com isso, a Comissão Atlética de Nevada proibiu o John Jones de lutar, né? Então, com isso, o UFC teve que dar um jeito lá pra resolver o problema. E o que eles escolheram? Em procurar alguma comissão atlética que permitiria a luta, né? E acabou que o evento agora vai ser na Califórnia. Bem bizarra essa notícia. Muitos lutadores ficaram... Mais de 25 lutadores no card ficaram... sem ter o que pensar sobre o futuro deles, como eles iam ter que transferir de um lugar para o outro, sendo que do local original, onde seria pro novo, são mais de 400 quilômetros de distância. Então, assim, o pessoal que foi com família, que foi com equipe, teve que repensar tudo. Então, dentro disso, o UFC ainda tentou melhorar e otimizar as coisas, dando um suporte para os lutadores, mas também muita mídia também teve problema em se relocar. Muito o pessoal da imprensa deixou de fazer essa viagem, vai deixar de cobrir o evento. Enfim, o UFC estimula cerca de mais de 5 milhões de prejuízos só nessa brincadeira aí. Então, antes de analisarmos o evento, a luta principal, que é a que a gente vai discutir hoje, e o Main Event da Amanda versus Cyborg, a gente vai dar uma discutida sobre esse evento aqui, porque cada um aqui trouxe um ponto, a gente ouviu alguns lados, assim, a gente procurou algumas informações, então vamos ver o que cada um consegue somar a essa discussão. Vamos fazer meio que uma mesa redonda do que a gente acredita que aconteceu. Gabriel, o que você achou aí? Você procurou informações? Você tem alguma coisa para completar aí, para complementar a nossa discussão? Com certeza, esse Natal não foi o mesmo por conta dessa bomba que o John Jones mais uma vez aprontou. Sem dúvida alguma, é um dos número 1 pound for pound do mundo em deixar o UFC na mão. Mais um título, né, pro Jones? Não é verdade? Porque, assim, de cabeça, na hora eu lembrei do UFC 200, que é um UFC histórico, né, pra empresa, e também porque o Anderson Silva salvou o evento e o Daniel Cormier, por ter aceitado a luta contra o Daniel Cormier, queria lutar com o John Jones na época, foi notificado, ficou fora do evento histórico do UFC. Naquela época, Anderson Silva, com 2 dias de antecedência, topou lutar com Daniel Cormier. A gente sabe como é que foi o final dessa história, mas muito guerreiro o Anderson, que salvou o UFC também de ficar sem essa luta, né? Que foi muito triste. Quem gosta de MMA, gosta de ver o John Jones bem. Ele sempre apronta alguma situação como essa. Dessa vez ele até, né, fez uma alegação que não foi culpa dele, que ele não teve culpa nisso tudo. E é uma situação muito complexa, né? Nenhum de nós aqui somos cientistas para entender de fato, né, melhor que é usada essa situação,
mas temos que comentar sobre a confusão gerada em vários sentidos em relação a esse assunto, né? De cara, eu lembro aqui também da Amanda Nunes, postou nas redes sociais a insatisfação dela porque o estado da Califórnia tem taxas diferenciadas, ou seja, ela vai ter um prejuízo financeiro onde ela daria um carro para a namorada esposa dela, Nina Ansarov, e ia ganhar um carro da Amanda e já não vai poder mais dar o carro por conta desse prejuízo gerado pela essa situação, né? Estava comentando com vocês antes do evento, até da gente começar a nossa gravação, para lembrar a última vez que o UFC teve uma situação como essa, que ele teve que mudar de lugar às pressas, como você colocou mesmo, Davi, 5 milhões de prejuízo, só na parte de vendas de ingresso, né, em loco. Muita gente na T-Mobile Arena em Las Vegas seriam 6 milhões, agora na nova locação na Califórnia vai fazer no máximo $1 milhão de ingressos, ou seja, a empresa vai perder de cara 5 milhões por conta de 60 picogramas de turinabol, que foi a mesma substância que o Jon Jones pagou 15 meses de pena pela usada, né? Uma situação muito complexa, né? Eu vi várias entrevistas a respeito do assunto, não quero me alongar muito aqui, porque tem muita gente para falar sobre o assunto, mas é realmente uma situação muito delicada. E no UFC 12, foi quando o UFC estava no estado de Nova York, por conta do John McCain, o UFC foi transferido às pressas, todo mundo entrou num avião gigantesco, levou a estrutura, levou os lutadores para o sul dos Estados Unidos, se não me engano foi no Alabama, no UFC 12. Fora essa situação do UFC 12, eu não me lembro outra situação que o UFC teve que fazer uma logística tão rápida e tão complicada para fazer um evento acontecer. O que vocês acham, meus amigos? Cara, eu acho que, assim, ficam vários questionamentos com esse acontecimento. A primeira coisa, parece que é uma grande atrapalhada da própria comissão, né, o pessoal da USADA, mais o pessoal da comissão da Califórnia, que foram os responsáveis pela suspensão do Jones. Primeiro porque, assim, o tempo mínimo de suspensão seriam de 24 meses, né? Seriam 2 anos. Ele teve uma suspensão de apenas 15 meses, alegadamente porque ele foi um delator de outros atletas ou de outros modos de dopagem, e ele ganhou essa diminuição da pena. Só que agora a gente vê que não foi tempo suficiente para que a droga saísse, que o anabolizante saísse do organismo dele. Então a gente já vê que teve um erro aí no tempo de pena dele e que isso acabou gerando complicações agora. Eu acho que esse foi o pior problema, cara. Eu acho que foi a maior cagada, onde começou, assim, claro que a cagada foi o Jones que usou alguma coisa lá atrás, mas essa questão de ter diminuído a pena por causa de uma delação que o Jones fez, alguma coisa assim, eu achei que foi o mais bizarro. Pô, isso daí é muito complicado, porque acaba queimando o filme de todo mundo, principalmente da organização que aparentemente vinha mudando o MMA nos últimos anos, né, que é a USADA, e eles ficam com o filme bastante queimado nessa situação. Outra coisa, assim, é porque eu fiquei olhando, né, as reações dos próprios lutadores no Twitter, o que eles estavam comentando, e uma delas me chamou muita atenção, que foi o Tom Lawlor. Ele lutava nos meio pesados no UFC, e em 2016 ele tomou uma punição, 2 anos, e ele tinha 17 picogramas de Ostarine. Ou seja, ele tinha 43 picogramas a menos do que o Jon Jones tem agora. E mesmo assim ele tomou 2 anos de suspensão na época. Então, ele não tinha nenhuma suspensão anterior. Isso deixa, assim, uma questão no ar de o que seria necessário para que a pessoa tomasse essa suspensão. Eles entendem que isso é algo muito baixo, que não vai afetar a performance dele na luta. Mas por que um lutador recebe essa suspensão, uma quantidade ainda menor do que a dele, e ele não? Isso também é uma coisa, um questionamento que fica. E outra, aquela questão que surgiu na semana passada, né? De que na semana passada ele foi oferecido a ele a oportunidade de entrar
na VADA, né, que é uma agência voluntária de controle antidoping, e ele e a equipe dele recusaram entrar de maneira voluntária nessa agência, e logo surge essa notícia de que um teste dele mais recente estava com traços da substância. Então isso já fica um pouco nebuloso, né? Há tanto que também ele voou, ele pagou, né, do próprio bolso para ir para a Califórnia e fazer chegou lá, fez um teste antidoping no próprio sábado, mas um teste antidoping de urina, que já era o que era feito antes da usada, que a gente sabe que pode ser mascarado facilmente, e ele passou nesse teste de urina que ele fez no dia, recebeu o resultado no mesmo dia. Eu acho que as coisas estão bem nebulosas, e eu gostaria de ter um pouco mais de informação antes de julgar, mas por enquanto está uma história bem difícil de engolir. Tá bem claro, né, que no UFC a gente vê vários exemplos de McGregor, John Jones, até Brock Lesnar, que todos os lutadores são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros, então é aquele negócio de 2 pesos, 2 medidas, né? Perfeito, Davi, isso mesmo que dá essa impressão. E Mestre Orsano, o que você acha? Você acha que, por mais que a gente saiba que o pessoal tem falado que essa substância que foi encontrada, vamos dizer que seja resquício ainda daquele teste que ele fez, que ele foi pego, né, na segunda luta contra o DC, Daniel Cormier, e quanto você acha que isso afeta nessa luta agora pra gente encarar? Todo mundo vai achar que o Jones vai entrar já dopado pra essa luta. Até o Gustafsson colocou num tweet hoje falando, você pode entrar até com combustível de foguete, mas eu vou te nocautear. O que você acha? Como que fica essa visão do Jones para o evento agora que vai acontecer? Vamos lá, vamos começar ponto a ponto, porque isso é uma discussão bem ampla. Primeiro, não é a primeira vez, Jones não é nenhum marinheiro de primeira viagem, né? Não é réu primário nesse caso. Então veja bem o que acontece. Acreditar que essa picograma aí que foi achada, né, essa quantidade aí que foi achada no exame do Jones de 15 meses atrás, é a mesma coisa de acreditar que o Papai Noel vai chegar daqui a pouco aqui, com o saco, né, para trazer presente pra gente, tá? Esse é o primeiro ponto. Porque quando você usa Turinabol, eu tava lendo um pouco sobre isso, Turinabol, ele é para te deixar os seus músculos sem muita perca de massa muscular, eles enrijecidos, entendeu? Ele funciona para isso, para te deixar verdadeiramente ali com o teu músculo sem perca. Quando você está fazendo trabalhos aeróbicos e trabalhos que gastam muita energia, você tende a perder não só massa gorda, mas você perde a massa magra também. O Turinabol, ele faz isso, ele diminui esse impacto, ele faz você perder o mínimo possível de massa magra, tá? Isso aí é o que diz. Então, como a gente sabe que o Turinabol é uma substância que ela pode ser facilmente burlada, né, para não ser pega nos exames, então se ele conseguiu ser pego com essa quantidade aí, obviamente isso não é resquício, né? Há quem diga que ficou na parede dos rins aí por 15 meses. É como eu falei no início. É acreditar em Papai Noel. Mas vamos lá. Então, sim, de agora, indícios fortíssimos que Jones continua se dopando. E eu faço uma seguinte pergunta. É a seguinte pergunta que eu deixo no ar. Um lutador do calibre do Jones, com o talento que tem, natural, com o porte físico que o deixa assim, sempre à frente dos lutadores da categoria meio pesado, para que esse lutador ainda precisa, né, precisa de um aditivo? Por que esse lutador ainda precisa de um algo a mais, né? Então, isso põe em xeque todo o seu legado, porque agora que ele tem sido constantemente pego, a gente não sabe desde quando ele faz uso, entendeu? Então, sempre vai deixar o seu legado em xeque. Eu era um dos fãs número 1 do Anderson Silva. Depois dos seus seguidos dopings, eu também fui um que coloquei o legado e coloco ainda o legado dele em xeque, né? E desde a história do Viagra e dentre outras aí. E então,
a questão do doping do Jones é isso. Mais uma vez o UFC conivente com o lutador, né? Foi assim com o Brock Lesnar na luta contra o Mark Hunt, nunca esqueci, no UFC 200, se eu não me engano, se não me falha a memória. Isso e agora com o Jones, né, novamente. Mas tudo isso, gente, tem um sentido. Qual é o sentido? O UFC, por mais que a gente, aqui fã de MMA, que a gente curta bastante o MMA, é uma empresa particular, né, que vive de lucro, que precisa ter o lucro. Então, se uma luta dessa natureza cai nesse evento de final do ano, o prejuízo ia ser enorme. Cyborg e Amanda Nunes não iria conseguir jamais ter um pay-per-view do qual o esperado seria Jones e Gustafsson, né? Então, por mais que a gente esperneie, que a gente fique aqui bravo, mas o UFC é uma empresa particular que depende de lucro. Como os colegas colocaram aí, trouxe uma informação que eu não sabia, né? Foi o Gabriel que trouxe essa informação, de que de cara o UFC, a empresa já está perdendo 5 milhões só com venda de ingresso físico, né? Então, se fosse perder com mais pay-per-view, qual o rombo que não seria, né? Então, fica aquela. Para mim, Jones sempre foi um trapaceiro, né? E que ainda permanece tentando burlar o sistema para trapacear dentro de uma luta. E é isso aí. Beleza. E... O Arsana falou brilhantemente sobre isso, né? O John Jones é uma espécime diferenciado. É um atleta que tem uma envergadura como ninguém. O cara tem todas as valências de um lutador moderno. Luta bem no chão, wrestling agressivo, uma trocação cheia de armas, cheia de quinas. Enfim, ele não precisaria, né, passar tudo que ele passou por conta desse tipo de ação que, como mesmo o Orsano colocou, mancha o legado do atleta. Hoje em dia você vai pensar em melhor pódio do mundo. Você começa a fazer esse julgamento. Os atletas que se doparam, a gente começa a tirar eles de questão. Não é verdade? Exatamente. Com certeza. Exatamente. O UFC, ele tem uma ideia, o ideal, né, como evento, como o Orsano até falou que o UFC é uma empresa, né? Eles têm um trabalho já de anos que é profissionalizar o esporte, não só também como uma prática esportiva, mas também como um evento de entretenimento, e eles querem melhorar o produto deles, né? Muito claro. Então eles fizeram aquele acordo com a USADA, né? Que hoje o UFC é o único evento que tem um acordo com a USADA, que a USADA fica fazendo testes com os atletas para quê? Antigamente você pega a Pride, o início do UFC, os caras eram gigantescos. Mark Coleman era um monstro. Mark Kerr, tem entrevista dele atual que ele falava que ele tinha 120 quilos de puro músculo. E hoje o cara sofre com problemas físicos. Então assim, o UFC, o que ele fez? Ele resolveu profissionalizar e criar o UFC uma visão onde a gente consiga discutir com pessoas próximas. Porque já é um esporte onde tem uma pessoa bate na outra. Né, as pessoas que são novas no esporte enxergam como a briga, por mais que a gente tenha a ideia de arte marcial como background. Mas assim, o UFC ele tenta limpar essa imagem. Ele fez isso colocando a USADA, envolvendo a USADA. E eles contrataram até o Jeff Novitzky, que ele é um dos principais nomes assim, de hoje de luta contra o doping, que no entanto que foi ele que trabalhou naquele caso do Lance Armstrong, que foi um dos maiores casos de doping da história. Então assim, o UFC faz um trabalho bacana, que é assim, dá o argumento nosso como fãs para trazer mais pessoas. Porque primeiro vem um amigo lá no escritório e fala: você gosta de UFC, dessas brigas? Eu falo: não é briga, assim assado. Mas é todo mundo dopado. Fala: não, tem a USADA, tem as comissões atléticas. Então a gente tenta ter esses argumentos que o UFC coloca pra gente, né, como ferramentas pra gente fazer o esporte aumentar. Porque quem vai fazer o esporte aumentar são os fãs, né, trabalhando junto com o UFC. Só que o problema é que tem esses ruídos no meio, né? Do Brock Lesnar, ele do nada, que ele tava já visto como um cara aposentado, aí ele voltou pro evento onde a USADA faz um pool de testes ali antes para ver se o cara tá apto a lutar. Aí ele não entra nesse pool de testes só para participar de um evento. Aí tem todas essas questões de John Jones, e por mais que você vê que o UFC tomou essa iniciativa de trocar o evento,
para ir para uma comissão atlética que permita, sabe? Então, assim, vai deixando esses ruídos, fazendo com que muita gente deixa de gostar e deixa de curtir o esporte, o evento, o entretenimento, por causa desse tipo de coisa, né? Então, é bem complicado. Eu acho que se o UFC resolve criar essa visão que eles são contra, eles têm que tentar impor isso até o final. Nem que seja tirar Jones e Daniel e Gustafsson do evento. Aí eu sei que eles têm contratos com empresas que bancam também, mas assim, se você cria essa nova política de limpeza no esporte, você tem que bancar aquilo. É muito pior se você começa a demonstrar por trás dos panos que tem alguma coisinha ali ou uma coisinha aqui. É bem difícil a gente poder defender e continuar gostando do negócio, né? E eu particularmente falando, eu sou totalmente, eu discordo totalmente aí do Davi, do David. É o seguinte, pra mim, o doping tinha que ser liberado, né? Deveria ter um controle somente da quantidade, para não ficar assim subjetivo, né? Igual o Belfort, quando fazia seu TRT, ele abusava. Mas para mim, o doping ficou feio, né? A palavra. Mas para mim, a suplementação dos atletas deveria ser deveria ser menos rigorosa, né? A suplementação ela é liberada. Você só não pode usar esteroide. Não, então. Vamos melhorar. Os anabolizantes deveriam ser liberados, correto? Para a gente ver atletas aí cada vez mais com uma carreira maior, né? Atleta com 37 anos, 38 anos, lutando em alto nível. Então, assim, e o que vai fazer fã, por mais que a gente, e isso eu vou na contramão de todos aí, vai fazer fã, não é a organização do esporte, porque o esporte é organizado, não. O fã, o leigão mesmo, ele quer ver os caras se moer na porrada lá, eles querem ver dois gladiadores lá se matando, quer ver luta sangrenta. Então, para isso, deveria ter para mim, deveria ser um pouco mais frouxo essa questão do controle antidoping. Cara, eu já sou bem contrário a essa sua visão, cara. Até porque, assim, se a gente for pensar no evento ser do fã, né, do fã médio, ser o cara que ele adora essa questão de sangue, isso e aquilo, acho que a história do esporte nos mostra que isso é bem diferente. A gente teve aqui no Brasil, a gente teve nos Estados Unidos, ao longo do tempo, várias mostras que não é assim que vai para frente. O próprio Rio Heroes, né, que era um evento que teve no Rio de Janeiro, que o pessoal lutava, era mulher com sem homem, luvas e tudo mais. O pessoal ia mesmo nessa questão de ser uma coisa mais crua, mais próxima a uma briga do que uma disputa de artes marciais, e aquilo foi prontamente rejeitado pelos fãs do esporte. O próprio IVC, que era o International Vale Tudo, que era lá atrás, que inclusive tem aquela luta maravilhosa do Arthur Mariano, isso mesmo. Que tem aquela luta que é bem bacana, mas, poxa, aquilo lá era uma coisa animalesca, cara. O público, ele não gosta, ele rejeita. A gente viu isso nesse ano agora, que foi o Bas Rutten, que é uma lenda do esporte, veio dando o apoio dele para aquele bare knuckle fighting, que é luta sem luvas, né? Sim. Que o Johnny tentou Hendricks contratar lutou, né? vários caras, inclusive o Johnny Hendricks, ex-campeão do UFC, estava lá lutando sem luva e sem nada, e aquilo, poxa, foi um baita erro. O pessoal rejeitou aquilo. Então eu acho que quem gosta de MMA não tá muito assim querendo ver essa galera dopada, essa galera se batendo, se matando ao léu, não. Eu acho que o pessoal gosta sim disso, mas dentro de um padrão esportivo. Eu acho que essa que é a visão aí do esporte. É porque o UFC mesmo, se for pensar, quantos milhões de dólares que a empresa investiu desde quando a USADA entrou, né, no jogo? Foram milhões de dólares investidos, né? Então é para realmente elevar o nível de esporte e trazer uma confiança até do público leigo que não conhece, acha que é uma selvageria, né? E quando começa a entender que existem regras, categorias diferentes, né? Que o esporte evoluiu, eu sou a favor de ter a usada assim. Por que acontece? Tudo bem, se você liberar para todo mundo pode vir a usar. Mas quando você fala de um esporte de alto risco, de contato físico, de cotovelado no chão, né, de posições que podem realmente fazer um estrago na questão física mesmo do atleta para uma vida, né?
você envolve outras questões mais sérias. Eu lembro que a Ronda House mesmo tinha uma ressalva em relação a isso, falava que a Cyborg era dopada, no caso daquele episódio que ela passou uma vez na vida que foi pegando doping, porque é uma arma que pode ser usada para realmente afetar a performance de uma pessoa, fica mais fraca ali, não rende tão bem, alguém que está sendo beneficiado por uma substância que vai dar um rendimento melhor no treino, como se colocou. Então, assim, tem várias questões. Eu fico só em cima do muro em relação a, por exemplo, os atletas, me parece que não podem tomar, por exemplo, um Tandrilax. Você imagina só o que esse povo treina diariamente, gente. A gente que treina na academia uma vez no dia já fica todo, arrebentado. Tudo bem, são profissionais. Mas não poder tomar um Tandrilax, acho que também aí é um pouco exagero, né? E no caso que eu lembro muito bem, só para fechar aqui um pensamento, que até o Davi comentou de 2 pesos, 2 medidas, o Lyoto Machida, ele reconheceu o erro dele, tomou uma substância errada e chegou para usar, gente, não foi má fé, eu tomei a substância errada aqui, ele avisou antes do evento, ele foi honesto. Ele nem foi testado, né? Ele só avisou que ele tomou um negócio que ele vacilou e tomou algo errado, ele foi só notificar os caras, né? Exatamente, Isso. Então, ele ficou 2 anos fora, gente. Então, assim, para um atleta que vive de salários, que você sabe que só ganha salário quando luta, né? A esposa do próprio Lyoto desenvolveu uma crise do pânico por conta disso. Você acaba com a carreira do atleta. O que o Werdum tá passando agora, a gente não tem como julgar, como eu falei, não somos cientistas, mas, assim, a gente fica temeroso em relação a vários casos que a gente já viu que o atleta fica manchado, mesmo quando ele prova a sua inocência. Cigano passou um aperto com isso, o Marcos Pezão recentemente. Ou seja, a gente vê vários casos. O do Tom Lawlor, que o André colocou aqui mesmo, tinha visto. Realmente é muito confuso, porque o atleta ficou 2 anos fora, não foi, André? Isso mesmo, 2 anos, voltou agora no mês passado. Então, isso acaba com uma carreira de um atleta, entendeu? Então é muito complicada essa situação. Aí o John Jones, outra coisa que eu fico pensando, ele fez vários testes, antes do teste do dia 9 de dezembro. Nesses testes, ele não apresentou nenhum tipo de substância, do Turinabol, correto? Aí em dezembro, a substância reaparece. Eu não entendo disso profundamente, mas eu pergunto pra vocês. Não é curioso, assim, sumir e voltar a substância? O Gabriel, o Ariel Helwani, ele deu ele acho que foi no Twitter que ele falou, que ele comentou, que ele foi atrás dessa informação diretamente com a USADA. E a USADA falou que os próprios exames que eles fazem, cada exame tem uma profundidade. Então tem um exame que é uma coisa mais rasa, que vai pegar algumas coisas, e alguns desses exames são aqueles que vão mais fundo procurar coisas mais escondidas. Que foi num desses exames que o Jones foi pego, mas não necessariamente todos os exames que os lutadores fazem têm a mesma, como se diz, tem a abrangência, mesma abrangência nos resultados. Então, alguns são mais rasos e alguns são mais profundos. Então, o Jones foi pego em um desses, pelo menos isso. O Ariel Helwani falou até nesse tom mesmo, foi isso que eles explicaram pra mim, que o Jones deu um azar de ter sido pego num desses exames que são mais profundos mesmo. Só levantando uma questão aqui que eu tava pensando quando o Orsano tava comentando, o UFC, se perdesse essa luta, teria um prejuízo, Vamos dizer que o UFC topasse deixar só a Amanda Cyborg como evento principal, a luta caísse nesse momento, fosse remarcada e não tivesse prejuízo todo, O pay-per-view seria muito menor, como o Orsano colocou, concordo com ele, E tem uma questão muito séria. O UFC acabou de cancelar um evento em janeiro, o 233, que não vai mais acontecer. Então, você imagina, se eles tivessem cancelado essa luta a partir do momento que acabaram de cancelar um evento inteiro do 233, porque eles não tiveram nenhuma luta de cinturão para realmente compor aquele card. Então seria 2 situações de muito prejuízo para a empresa, O que vocês acham disso? Cara, pra falar a verdade, eu acho assim que, além disso, essa daí é uma questão muito séria, porque já tem esse prejuízo, várias daquelas lutas elas não vão ser remarcadas. Teve luta que foi marcada para 1-2 meses à frente do que seria. Então já tem uma perda muito grande, até mesmo de merchandising, de material que se gasta na promoção da luta. Se acontecesse isso nessa luta, seria uma perda muito grande. Talvez não tão grande para essa luta em questão financeiras, mas por momentos futuros. Porque eu vejo a situação da seguinte maneira: o Daniel Cormier, ele está aposentando agora em março, ele planeja se aposentar agora em março, então ele tem mais uma luta pela frente.
O Brock Lesnar, ele acabou de anunciar a aposentadoria dele. O Brock Lesnar não vai ser o adversário, então, do pela segunda vez, né? De aposentadoria. Hein, André? Puxa então, vida. Oi? Aposentou pela segunda vez, né? Isso, aposentou pela segunda vez. Então, sobram, na verdade, dois lutadores para essa luta de aposentadoria do Daniel Cormier, que hoje é uma estrela gigante para eles, vai dar um retorno gigante. Um dos lutadores é o próprio Stipe Miocic, poderia ter sim essa revanche entre os dois, mas o que vai trazer realmente dinheiro para a organização vai ser o tiratema dele e do John Jones. E isso só pode acontecer se o John Jones lutar nesse final de semana. Se essa luta vai para daqui a um mês, eles não teriam a chance de marcar essa luta com o Cormier futuramente. Poderia ser que eles perdessem esse trem. Então eu imagino que essa corrida deles para conseguir que essa luta acontecesse na data marcada é justamente já pensando nos acontecimentos futuros nessa provável luta com o Daniel Cormier. Muito bem lembrado, André. E o seguinte, Cormier parece que tá lesionado, viu, gente? Ah, é? A mão? Então, eu não sei o que ele tá com. Ele tá com alguma lesão, o Dana White falou disso, tanto que ele tá esperando o Daniel Cormier recuperar para daí sentar com o Cormier, com a equipe, pra eles olharem pro futuro e analisarem as opções. Porque o Brock Lesnar, até o momento, como eu não sabia nem que tinha aposentado, né? O Dana White falou que ele tava com algumas questões envolvendo o WWE, então ele não sabia dizer se realmente aconteceria essa luta, e eu concordo com o André, o próprio Dana White já falou, ele não é contra ninguém aposentar, mas no caso do Cormier, como ele tá no prime dele, né, nos melhores anos que ele teve, foi esse ano mesmo, tá rendendo muito bem, ele gostaria de ter mais pelo menos umas 3 lutas com o Cormier. E vocês sabem, né, gente, o Dana White tem um argumento muito forte, que é a questão financeira. Quando ele realmente quer alguma coisa, ele consegue fazer acontecer as grandes lutas. Eu achei que essa primeira parte foi bem discutida entre a gente, teve vários pontos muito interessantes, e a ideia nossa aqui é sempre trazer todos os pontos, independente qual seja o lado, né, pra gente sempre deixar quem tá curtindo ou ouvindo também pensar sobre o assunto. Então, rapaziada, agora a gente vai mesmo para as análises com relação à luta e aos desafios entre os lutadores mesmo. E eu queria começar então com Cyborg versus Amanda Nunes. E o convidado dessa semana foi o mestre Carlão Barreto, ele que é o faixa preta do Carson Gracie. E pra mim, não sei a opinião de vocês, mas pra mim é o melhor analista de luta, de MMA que tem hoje na TV. Pra mim, quando tem o Carlão, eu fico muito satisfeito, porque eu vejo as análises dele como muito boas. Ele tem experiência de quem ele já lutou no UFC, não necessariamente que isso seja preciso, né? Mas eu gosto muito das análises do Carlão. Fala, rapaziada do NocauteCast, aqui que tá falando aqui é o professor Carlão Barreto, e vamos bater um papo rápido aí sobre esse super evento que vai finalizar o ano aí, creio eu, com chave de ouro, né, essa luta entre Amanda Nunes e Cris Cyborg. Bom, falar que a luta vai ser dura, vai ser equilibrada, chega a ser redundância. Amanda, na minha humilde opinião, é uma lutadora de muita qualidade, de crescente evolução, principalmente no que tange a questão tática e física. Ela é o maior perigo para a Cyborg. Não vejo outra lutadora que possa vencer a Cyborg que não seja Amanda Nunes. Porém, neste confronto de estilos, nesse casamento de lutas, a Cris Cyborg ainda é uma lutadora mais completa. A Cris Cyborg, na minha opinião, é a favorita. A Cris Cyborg entra com vantagem nesse confronto, mas a Cris já de forma alguma pode menosprezar a Amanda e achar que a Amanda vai sucumbir diante de uma encarada ou sucumbir diante de uma pressão inicial, que creio que a Cris vai ter que usar muito a inteligência tática dela, a questão física e a sua bagagem, a sua experiência para confrontar com a Amanda. Então, se a Amanda entrar relaxada, entrar tranquila, for obediente taticamente, ela pode sim causar dano e pode inclusive vencer esse confronto. Mas a minha opinião é que Cris Cyborg vence essa luta. Eu a coloco como a maior lutadora de todos os tempos. Creio que ela irá provar isso diante do seu adversário mais dura, que será Amanda Nunes.
É isso aí, rapaziada. Essa aí foi a opinião do Carlão Barreto. Queria começar então a discussão dentro já de algumas informações que o mestre Carlão passou aqui pra gente. Essa luta, cara, pra mim são as duas maiores lutadoras de MMA feminino atual, né? E pra mim é uma luta assim, por mais que a gente veja a superioridade da Cyborg que ela sempre teve no MMA, em todas as lutas dela, ela tá pegando uma adversária agora também que tá vindo teve uma evolução muito grande, né? Teve um crescimento, Amanda Nunes venceu no Galo praticamente todas as adversárias, ficou um asterisco ali porque ela perdeu pra Cat Zingano, né? No começo quando ela, acho que foi na segunda, se não me engano, a luta do UFC. E é uma luta bem equilibrada com relação à dúvida que a gente tem, porque por mais que a gente veja a superioridade da Cris Cyborg, a gente tem ótimos argumentos também de imaginar que a Amanda vai fazer uma luta justa, uma luta difícil para Cyborg. O que vocês acham desse desafio para Amanda com relação a Cyborg? Essa luta da Amanda com a Cyborg, apesar de eu não ter simpatia nenhuma com a Amanda Nunes, não tenho simpatia nenhuma com ela, para mim ela não tem carisma nenhum. É uma lutadora muito perigosa, ela bate pesado, isso aí já tá mais do que comprovado. A própria Misha falou que ela batia muito pesado. Eu tenho minha ressalva na luta dela, a segunda luta dela com a Valentina Shevchenko. Para mim ela perdeu a luta, né? Foi a luta valendo o cinturão. Para mim a Valentina venceu, porém hoje eu acompanho a linha de raciocínio do Carlão. A Cyborg entra como favorita, não tão favorita, para mim é algo em torno de 60-40, né? E se a Cyborg vacilar, para mim ela pode sim perder e inclusive até ser nocauteada pela própria Amanda Nunes. Para mim a grande chave do sucesso nessa luta tá no gás. Já vimos várias e várias vezes que a Amanda Nunes não tem um gás bom, então se essa luta se desenrolar terceiro, quarto, quinto round, as chances aumentam ainda mais para a Cyborg. Mas a Cyborg ela é realmente uma lutadora fora da curva. Ela já mostrou que ela não segue o padrão que a gente espera. Ela sempre está acima de tudo, ela sempre surpreende a gente. Inteligente. Então, o cenário que eu vejo é uma vitória da Cyborg, mas eu não descarto a vitória da Amanda Nunes, até porque deve vir com muita sede, tá vindo com muita vontade, né? Cara, essa vai ser uma luta bem bacana de assistir. Acho que talvez, junto com essa luta recente aí, né, da Valentina e da Joana, acho que seria a luta feminina mais aguardada dos últimos tempos. Campeã versus campeã, raríssimas vezes que a gente tem a oportunidade de ver isso, pelo menos no UFC. Então, vai ser bem interessante. Vai ser legal também, porque assim, na categoria dos penas, hoje já parece que a Amanda Nunes ela sobra muito em relação às outras competidoras. Então vai ser bem legal ver ela como underdog, né? Como a zebra de uma luta contra uma menina que é talvez a maior lutadora da história, e ver a Amanda Nunes podendo escrever seu nome novamente, quem sabe com uma pessoa que bateu a Miesha Tate, a Ronda Rousey e a Cris Cyborg. Eu estou na expectativa, acho que vai ser bem divertido, vai ser uma noite de lutas bem legal aí. Estou na torcida pela Amanda, hein, galera? Gabriel? Ô, André. Olha, gente, assim como vocês, estou extremamente ansioso para esse evento. Eu não comentei isso no começo, mas fiquei muito chateado que mudou a data do evento, porque eu tô contando os dias, né, pro UFC, que teoricamente seria no dia 29, né, acho que vocês também. E como o Davi muito bem colocou no início da sua opinião, as duas, da atualidade, são as duas maiores atletas, né, femininas da história do MMA. Lógico que o Ronda Rousey tem sua parcela, né, de muita responsabilidade em ter sido criada as categorias femininas no UFC, a gente sabe da história dela, tudo que ela fez pelo esporte, mas a Amanda Nunes atropelou ela, a própria Holly Holm, né, fez aquele nocaute incrível em cima da Ronda. Então assim, o esporte vem evoluindo e essas duas, a Cris, mesmo com o esporte evoluindo, ela vem destruindo todo mundo. Ela vem com uma sequência de 13 anos de vitórias, se eu não estou enganado, né, gente?
e com muita experiência, com muito treino. Ela não para de treinar, eu acompanho ela nas redes sociais. A Cris, ela trabalha o tempo inteiro, né? O Vanderlei Silva sempre brinca que ele acorda, a Cris já fez wrestling, já fez corrida, já fez um pouco de manopla, ou seja, ela é uma atleta extremamente dedicada e agora está finalmente, né, nos últimos anos, recebendo financeiramente o que ela sempre mereceu. O UFC vem valorizando ela, porque a gente sabe a novela que foi para a Cris entrar no UFC desde lá de trás. Então a luta dela, que teve que fazer, né, lutas em categorias de catchweight que realmente não deixavam ela performar até tão bem quanto ela deveria, e mesmo assim ela nocauteava todo mundo, né, em pesos, né, que ela sacrificava, né, o corpo dela, a integridade dela para bater aquele peso X do catchweight. Mas voltando à luta agora, né, duas atletas excepcionais. A Amanda Nunes está numa crescente enorme desde a sua última derrota para a própria Cat Zingano. Eu acredito que a Amanda tem chance sim, porque é uma atleta que evolui, tem um time muito forte na ATT, né, ela tem um jogo também de chão justo, né, tem o wrestling dela, que eu acho que vai ser também um ponto que ela vai tentar explorar. Ela não vai só trocar, acho que ela vai fazer o scramble, ela vai tentar em alguma situação levar a Cyborg para baixo. E muita gente fala que gostaria de ver a própria Cyborg de costas no chão. Então, assim, eu concordo que a Cyborg é a favorita, né, 60-40 também, como o Orsano colocou, se não me engano, nessa luta. Né, ela tem a questão também de estar mais adaptada ao peso, né, de bater muito forte também. A Amanda bate forte, claro. Né, e eu acredito que a Amanda e o time da Amanda vai olhar muito também a luta da Cris Cyborg com a Holly Holm no final do ano passado. Foi uma luta muito dinâmica, a Holly Holm conseguiu aquele footwork dela, aquele trabalho que ela faz, né, de movimentação e volume de golpe, realmente trazer vários novos desafios para Cris Cyborg, que mesmo assim venceu. Né? É a atleta a ser batida em qualquer peso feminino. Eu acredito que vai ser uma luta dura, eu acho que a Cyborg tem a chance de vencer, mas é aquilo que o Orsano colocou também. Se ela piscar, se ela não tiver num dia bom, a Amanda Nunes tem total condições de ganhar essa luta. Então, assim, extremamente ansioso, meus amigos. Maravilha. Eu acho que a Amanda, ela deveria aproveitar que ela tá subindo de categoria para disputar com a Cyborg e tentar aproveitar da velocidade, porque eu acho que esse que é uma pelo menos a primeira arma que eu consigo enxergar que a Amanda teria como ter uma vantagem sobre a Cris, né? Então eu acho que se ela fosse trabalhar na velocidade, na movimentação, eu acho que ela teria um caminho para trabalhar. E, mestre Orsano, queria fazer uma pergunta para você. Porque a gente vê muito... não rolou muito trash talk entre as duas, porque não teve muita mídia envolvendo as duas juntas. Não teve, né, ainda não rolou encarada, não teve aqueles press conference. Teve esses dias uma ligação entre as duas, né? Eles fazem uma ligação telefônica e fazem perguntas, uma falou da outra. Mas a Cyborg, ela sempre fez muita campanha no começo quando ela resolveu aceitar a luta e falar, bom, beleza, você tá me desafiando, Amanda Nunes, então vamos começar. Então ela começou um trabalho de provocação, onde ela bate muito em uma tecla que eu ainda vejo como uma discussão que a gente pode falar bastante ainda em futuros programas, mas eu queria ver sua opinião aqui hoje. Onde ela fala que a Amanda, ela não gosta da ideia da Amanda por desafiar uma outra brasileira e colocarem um título de uma brasileira para uma outra brasileira pedir por aquele título. O que você acha com relação a isso? Sendo que a gente vê muito aí os lutadores americanos, um luta contra o outro praticamente todos os eventos. E como você enxerga esse negócio de coração dividido, para qual brasileira eu vou torcer? Como que você vê essa parte aí da torcida e o que você acha dessa ideia de uma brasileira desafiar outra brasileira? Vamos lá. Isso para mim é uma tremenda besteira, né? Isso cada vez mais e mais que a gente adentra na mídia especializada brasileira, a gente vê a tendência em futebolizar o MMA, e nós não estamos aqui para partir para esses princípios. A gente sabe que futebol é futebol, MMA é MMA, e como eu sempre repito, né, depois se alguém quiser conferir as verdades absolutas do MMA, estou aí à disposição, só me chamar. Eu sempre digo, MMA nunca foi, não é e jamais se tornará uma disputa entre nações. Então, para mim é uma lutadora Cris Cyborg contra outra lutadora Amanda Nunes,
que vão se enfrentar, e uma delas lá sairão derrotadas. Isso é fato, não tem nada de que o Brasil vai ser derrotado ali, isso nunca existiu. Então, infelizmente, o que esperar, né, de quem fica gritando, vai morrer? Não tem outro tipo de colocação. Então, acredito que isso é uma tremenda besteira, né, e a gente tem um curso intensivo para isso, para acabar com esse pensamento aí. É só procurar Mestre Ossano, que a gente está à disposição. Boa, maravilha. Qualquer dia a gente tem que colocar aquele seu... Como que você chama, mestre? É as verdades absolutas do MMA. Exato. Qualquer dia a gente pode colocar aqui, ou a gente pode... De repente a gente pode qualquer dia também colocar nas redes sociais do Nocautecast. Rapaziada, então agora vamos seguir para a luta principal, né? A gente já discutiu o caso John Jones, o caso Picograma, né? A gente já discutiu esse caso todo no começo do programa. Agora a gente vai fazer mais uma análise como luta mesmo. Então vamos dar uma ouvida na opinião do professor Carlão Barreto com relação à luta. Depois a gente discute. Lutaço da noite, o main event entre John Jones e Alexander Gustafsson 2 é uma luta que já teria acontecido se não tivéssemos esse problema em relação à carreira do John Jones. Eu creio que essa luta teria acontecido. Bom, vamos falar do aqui e agora. Uma luta interessante porque ambos vêm de uma inatividade. Sabemos que o John Jones atrapalhou a carreira dele nesses últimos anos, mas continua sendo um lutador espetacular, fora da curva, lutador completo. Para mim, lutador que tende, se não fizer uma besteira, a ser o maior de todos os tempos. Apesar que esses rankings e essas opiniões variam muito de cada um, né? É muito gosto pessoal, difícil você cravar quem é o melhor de todos os tempos. Então, e o Alexander Gustafsson tem um jogo que atrapalha o John Jones, é um cara alto, tem um bom boxe, tem um bom jogo, é um lutador vigoroso, mas eu creio que o John Jones já tem um entendimento de quem é o Gustafsson, o que ele pode trazer. Apesar do Gustafsson não estar lutando também há muito tempo porque veio de lesão, eu não vejo, pelo menos nas últimas lutas do Gustafsson, uma melhora, uma evolução, algo novo no seu jogo, algum recurso novo, alguma ferramenta nova, uma arma nova que possa surpreender Jones. Jones já tem uma leitura, já sabe que o Gustafsson pode trazer para ele, já entendeu a distância, já entendeu que a sua envergadura não funciona tão bem contra o Alexander, que ele vai ter que usar de outros artifícios, uma movimentação diferenciada. Ele já entendeu que o Gustafsson é um lutador agressivo, um lutador inteligente, que pode surpreendê-lo tentando derrubá-lo, como fez na primeira luta. Então isso dá um panorama interessante para esse confronto, um jogo de estratégia. E nesse aspecto estratégico, eu vejo John Jones um lutador mais inteligente, com QI de luta mais apurado. E por isso, além de questões atléticas, John Jones deverá vencer esse confronto. É um achismo, obviamente, porque a gente não sabe como prever o que vai acontecer, mas diante desse confronto, diante do entendimento do jogo dos dois, diante do que foi a primeira luta, diante de uma coisa importante que eu vejo no John Jones: ele se supera a luta após luta, ele entende seu adversário, ele faz uma leitura dos seus oponentes. Isso é algo que poucos fazem. Além de ter uma equipe inteligente, né? O Greg Jackson é um cara inteligente, é um cara estudioso, é um arquiteto da luta, e isso realmente faz a diferença. Bom, de qualquer forma, é uma luta que cria grande expectativa, é uma luta de grande importância para o MMA mundial, porque são dois grandes nomes. E John Jones vencendo o Gustafsson, ele mostra que o tempo parado não foi prejudicial, pelo contrário, ele vem em crescente melhora. E isso só veremos quando o cage fechar. Luta dura, luta de qualidade, luta que eu estou esperando muito tempo para ver, estou com grande ansiedade para ver esse evento, luta que fecha o evento. Eu vejo o favoritismo para John Jones, mas nunca subestime esse sueco realmente é osso duro de roer. Porém, como eu falei anteriormente, ele não apresentou nenhum grau evolutivo. Eu não vi novas armas no jogo dele. Aí você vai perguntar, mas ele estava parado, estava lesionado. Pois é, o cara está lesionado, é um período de você se recuperar fisicamente primeiro, para depois você adquirir condições técnicas para se preparar para um camp. Então é um processo que envolve, quando você está com lesão, que dificilmente quando você retorna,
você retorna muito seguro para colocar coisas novas no seu jogo. Você vem mais para sua base, aquilo que você domina, aquilo que você entende, aquilo que você for forjado para fazer. Então, dificilmente ele trará algo novo. Ele vai trazer, talvez, um Gustafsson mais sólido, mais experiente, mais estratégico. Creio que isso ele vai trazer. Mas algo que possa surpreender, trazer algo novo para o jogo, eu acho pouco provável. E o que o Gustafsson a maneira dele lutar, eu acho que o John Jones já entendeu, já leu e já deve estar com uma estratégia muito bem definida para enfrentá-lo. Vamos ver se eu tenho razão, vamos ver se a minha aposta em John Jones irá se concretizar somente no dia 29 de dezembro. Vai ser um grande evento, independente de quem vença. Eu estou muito, muito ansioso para esse super evento finalizando o ano de 2018. É isso, galera, do Nocaute Cast. Davi, um grande abraço, sou teu fã, tu é o cara. Um beijo no coração de todos e quando quiser minha participação, é só dar um toque. Eu podendo, tendo agenda, irei participar com imenso prazer. Sempre que for para falar de esporte, falar de luta e novas pessoas fazendo um trabalho para desenvolver o MMA em vários aspectos, seja na questão jornalística, na questão técnica, o que for, eu sempre estou apoiando. E é isso aí, galera. Um beijo no coração de todos, um Feliz Natal, que Deus abençoe grande e poderosamente a vida de todos os nossos amigos aí que gostam e curtem MMA. E é isso aí. Galera boa de luta, tamo junto e misturado. Deus abençoe. Boa, esse aí foi o Carlão Barreto, comentarista lá do canal Combate, das transmissões do UFC, faixa preta do Carson Gracie e ex-lutador também do UFC, né, vale lembrar. E, pô, pessoal, que responsa, né, falar depois do Carlão, que deu uma destrinchada boa na luta aí, mas vamos ver o que a gente consegue aqui torcer o pano e tirar um pouquinho dessa luta. Gabriel, você acha que com esse tempo todo parado, por mais que os dois tenham ficado parado também, algum tem vantagem nesse tempo parado ou não? Olha, o Carlão colocou muito bem, né? Como é que tá a cabeça de cada um? Até porque essa luta traz a terceira disputa de cinturão do Gustafsson. Isso contra o Monte Everest, como o próprio Gustafsson já falou numa entrevista, né? E o sonho de todo lutador é bater o John Jones, que é o Monte Everest do MMA. Então o que acontece? A gente fica analisando o retorno do John Jones contra o Daniel Cormier, que é um atleta, né, praticamente imbatível no seu peso meio pesado, com exceção do John Jones que bateu ele, né? Fora o John Jones, ninguém ganhou do Cormier no peso meio pesado, correto? Nem no peso pesado. Exato. Tô falando besteira? Acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. É isso mesmo, verdade. E nocauteou o Daniel Cormier naquela última luta. Tudo bem, tem a questão do doping envolvido, tem que ser levado em conta, né? Não foi justo também. O Daniel, né, ele foi pego pela substância, pagou por isso. A luta foi declarada não conteste. Gabriel. Oi. Vitor Belfort fala que o doping não ensina chute alto, hein? Exatamente, tem essa questão também, né? Eu sou fã dos dois, então é complicado colocar também contra o Cormier, mas também tem essa questão, que, né, como o próprio John Jones colocou, que foi apenas uma pitada de sal, né, dentro de uma piscina olímpica, a quantidade de substâncias encontradas há 15 meses atrás, né, quando ele foi condenado mesmo pela essa luta com o Cormier. Mas voltando à luta, o que acontece? Eu acredito que o John Jones agora vem preparado, porque ele contratou até um sparring, um boxer russo super alto, que vai simular muito bem o jogo do Gustafsson nos treinos. Como o Carlão colocou, ele tá na Greg Jackson academia, que tem, né, um dos maiores estrategistas do MMA, que é o Greg Jackson, né? O Michael Incojon também sabe treinar o Jones na parte em pé dele para ficar afiadíssima, vai usar essa distância. Ele sabe o que o Gustafsson pode trazer, né, pro jogo, inclusive quedá-lo como ele fez a primeira luta, né? O Gustafsson foi o primeiro cara a quedar realmente o John Jones, foi uma surpresa. Eu vendo aquela luta ao vivo, eu fiquei surpreso como ele conseguiu quedar, quanto ele evoluiu, né, nessa área, né, nos últimos anos. Depois perdeu pro Phil Davis, né? Gustafsson foi treinar com o Phil Davis na Allianz, lá, e na academia da Dominic Cruz, e lá ele evoluiu muito seu wrestling. Mas ultimamente o Gustafsson tem feito camp na Suécia mesmo. Então, assim, até que ponto esse intercâmbio que ele cessou, né, nos últimos anos, nos últimos camps, pode atrapalhar o rendimento dele para essa luta, né? Já que o John Jones está com aquela academia dele, né, a 1000 por hora, cheio de sparrings, como eu disse,
ver esse boxer russo. Eu acredito que o John Jones ainda venha com uma certa vantagem. Claro que o Gustafsson tem essa envergadura, que diferentemente de muita gente da categoria, ele é muito alto, tem um boxe afiado, tem um jogo de pernas super dinâmico, ele tem tudo para bater o John Jones também. Se tem um cara para bater o John Jones hoje em dia, é o Gustafsson. Mas, como o Carlão comentou, eu realmente não vi também uma evolução tão grande dele. Lógico que ele nocauteou o Glover, né, de uma maneira muito plástica, um nocaute lindo, mas ele ficou muito tempo fora, não pôde lutar. Se ele tivesse mais em atividade, ele teria uma chance ainda maior. O John Jones é muito difícil de ser batido, e naquela época, para fechar, o John Jones colocou que na primeira luta entre os dois, não treinou da forma adequada. Levou meio, né, o Gustafsson de uma forma mais light para treinar. Então, assim, estou curioso para ver. Vou de John Jones, mas eu vou falar para você, gente. Eu gostaria que o Gustafsson ganhasse dessa vez, né? Porque 3 lutas pelo cinturão e nenhuma vitória vai abalar o rapaz. Pessoal, eu vou na contramão de todos aí, né? Eu vi a análise do Carlão, e quem sou eu para fazer e contra-análise do Carlão? Porém, foi observado o que a gente tem observado, que o Carlão disse, e o que o Gabriel disse agora, é que não vimos nada novo no jogo do Gustafsson, e que o Jones já conhece o jogo dele e que mapeou o jogo dele. Mas, ora, o que impede da gente pensar a mesma coisa do Gustafsson? O Gustafsson tem mapeado o jogo do Jones, né? E a gente sabe muito bem que Jones, ele se vale muito de sua envergadura, ele tem o seu jogo é baseado todo em sua envergadura, e a parte deficitária do Jones, isso não é novidade também para ninguém, é o seu boxe. Seu trabalho de mãos não é um trabalho bom, ele tem um trabalho muito ruim. Se fosse uma área para eu apontar onde venceria o John Jones, seria no boxe, né? Então, o Gustafsson tem um trabalho muito bom com as mãos, entendeu? Ele tem uma movimentação um pouco diferenciada da qual os lutadores se movimentam. O grande problema do Gustafsson é que parece que ele não tem aquele algo a mais, assim, parece que ele é aquele cara desanimado o tempo todo, aquele cara que não tem aquele sangue no olho para vir decidir. Eu não sei se é por conta da sua nacionalidade sueca, não sei, por ser europeu, não sei. Eu sei que eu vejo nele esse grande problema. Tanto que na luta contra o Cormier, ele tinha tudo para vencer o Cormier. Inclusive, ele deu um knockdown no Cormier com uma joelhada. E ele começou a aceitar um jogo de clinch ali e começou a levar muitos golpes ali desnecessários e insistiu nisso. Então, assim, o grande problema do Gustafsson é esse. Ele não tem aquele sangue no olho. Mas, veja bem, de repente essa revanche, e eu particularmente penso que o Gustafsson levou a primeira, ganhando 3-2 do Jones, né? Isso é uma opinião minha. Eu penso que ele tem tudo para bater o Jones agora novamente com o trabalho de mãos, entendeu? Jones também, nós temos que observar que todas as vezes que lutou com lutadores da qual ele não pôde prevalecer com da sua envergadura, no qual o OSP, a luta contra o OSP foi uma luta horrorosa. Não porque o OSP oferece algum risco e tal, é um lutador mediano para baixo, mas nós vimos que a luta foi muito feia porque o Jones não pôde impor seu jogo de envergadura ali contra o OSP. Não que tenha passado sufoco, mas a luta foi horrorosa. Então, essa luta tem tudo para ir para qualquer um dos lados, né? Não quero ser murista, não quero ficar em cima do muro, mas vejo essa luta diferentemente do que os colegas têm visto aí. Eu vejo para mim que é 50-50. Né? Para mim essa luta vai ser definida mesmo em quem vai conseguir impor seu jogo, ou o Gustafsson com seu boxe, seu trabalho de mãos, ou o Jones com a sua imprevisibilidade, né? Ele tem é um lutador fora de série, né? Seus seguidos dopes, repito, mancha seu legado, porém vai ser uma luta interessante. Estou muito ansioso, torço pelo Gustafsson, quero ver a vitória do Gustafsson. Tá passando da hora de vermos o Jones e toda a sua marginalidade ser derrotada dentro do octógono, e é isso. Cara, o pessoal falou muito bem aí. Em partes, eu estou aí junto com o Orsano. Eu acredito que se o Jones aprendeu muito com aquela primeira luta, o Gustafsson também aprendeu. Eu acredito que ele vai corrigir alguns dos erros que ele teve, tanto naquela luta quanto na luta do Cormier, né? O problema que ele teve nos rounds de campeonato, que foram que custaram para ele as 2 vitórias.
Eu acredito que ele teve tempo suficiente para trabalhar e ele vai vir bem forte para essa luta. De toda maneira, ele vai estar enfrentando provavelmente o lutador mais talentoso da história do MMA. Falo de talento natural, né? Provavelmente o lutador que teve mais facilidade em encontrar soluções dentro do octógono. O cara é um lutador fenomenal, porém tem a carreira completamente manchada por diversos problemas, tanto comportamentais fora de octógono, quanto outros problemas também legais relacionados às suas lutas. O Jones é uma lenda do esporte, ele não vai ser lembrado como o melhor, talvez por conta dos seus dopings, mas pode ser lembrado como o maior por tudo que ele representa. E essa é a chance única, talvez a última, que o Gustafsson vai ter de conquistar esse cinturão. A terceira vez, quem sabe a terceira é a vez da vitória. E eu acredito que ele vai vir sim muito bem treinado, ele vai estar no topo do que ele pode alcançar. E eu acho que isso ainda não vai ser o suficiente. O John Jones leva. Não acho também que vai ser uma coisa muito fácil. Acho que vai ser uma luta bem disputada, assim como foi a última. Imagino uma luta indo para decisão, porém com o John Jones levando sim uma grande vantagem. Talvez não psicologicamente por tudo que está acontecendo nessa última semana, mas pelo que ele sabe, pelo que ele já mostrou no octógono, ele entra como grande favorito. Eu acho que ele vai sair vencedor de lá. E aí ver o que todo esse imbróglio dele com a USADA, com a comissão de Nevada vai dar, já que no próximo mês eles devem se reunir, e esperar que não tenha nada de anormal nos testes dele pré e pós-luta, e que pelo menos dessa vez ele saia pronto para poder enfrentar o Cormier aí em março. Cara, essa luta, quando a luta envolve John Jones, é um exemplo que eu tenho um amigo que ele era motoboy, e às vezes eu e ele, a gente fazia muita coisa na rua, tipo, eu trabalhava no escritório, e às vezes eu ligava pra ele e falava, cara, eu preciso ir em tal lugar, vamos lá comigo. Ele me dava uma carona. Essa luta do John Jones, quando tem uma luta envolvendo o John Jones, é muito exemplo quando eu andava de moto com esse meu camarada que era motoboy. Cara, eu tinha que curtir o passeio, porque eu tinha que aceitar se a gente ia se meter num acidente depois. Então John Jones é isso. Vamos curtir a luta, porque depois a gente não sabe se o cara vai cair no doping de novo, que rolo que vai ser. A gente sempre tem que esperar sempre o pior, mas não deixando de aproveitar o evento, né? E André, você que também curte também, assim como nós também, se você vê mais alguma luta que a gente consiga discutir de forma prática e rápida aqui, para não prolongar muito nesse evento? Cara, vão ter diversas lutas bem interessantes, né, nesse card. É um card que vale muito a pena, tem prospectos, tem caras consolidados, tem o BJ Penn, que é uma lenda total do esporte, mas eu acho que a luta que realmente vai ser a mais valiosa do card, tirando as duas disputas de cinturão, é a luta entre o Chad Mendes e o Alexander Volkanovski. O Chad Mendes, duas chances, né, de disputar o cinturão com o José Aldo, saiu derrotado nas duas. Teve a chance dele também contra o Conor McGregor, acabou que foi com somente uma semana de antecedência, ele não conseguiu se preparar, mas ele também teve essa chance de cinturão, então ele vai para ele pode, com essa luta, se ele consegue agora uma vitória sobre o Volkanovski, eu acredito que ele pode ter, enfim, a sua quarta chance. E ainda mais do que ele, eu acredito que o Volkanovski, se vencer, ele vai estar bem na boca do cinturão. Ele vem de uma sequência muito boa, muito forte. Ele vem de 5 vitórias no UFC, né, na carreira dele. Acho que já são 14 vitórias seguidas. Ele está numa crescente muito boa, é um lutador muito perigoso.
Se hoje ele luta aí na categoria dos penas, até 67 quilos, ele já foi jogador de futebol americano. O cara pesava quase 100 quilos há pouco tempo atrás, então é um cara muito forte fisicamente e que utiliza muito do jogo de grappling, né, do wrestling, jiu-jitsu, para dominar os adversários. Vai ser uma disputa bem legal, 2 grapplers muito bons, embora o Chad Mendes seja muito mais gabaritado, e eu acho que essa é a luta que vai definir aí o próximo desafiante ao cinturão do Max Holloway. Vale muito a pena ficar ligado nessa, que é a luta que vai abrir o card principal. Bacana. E hoje a gente não teve a participação do Léo Paz, né, que é o nosso jornalista em informação. Ele que sempre traz umas novidades, o que está acontecendo no mundo MMA, lutas que fecharam, que confirmaram. E vocês sabem de alguma coisa que aconteceu que a gente possa ter uma notinha aqui? Olha, a luta do Velasquez com o Ngannou me encheu os olhos. Fiquei muito feliz com a volta do Velasquez, um atleta que sou muito fã, né, extremamente talentoso, ex-campeão, e fez muita falta, né, o tempo todo que ele ficou fora, todos os fãs ficavam realmente querendo saber notícias desse fenômeno que é o Velasquez, e vai pegar uma pedreira, né, que é o Ngannou. Até a luta dele com o Miocic, todo mundo falava que era o Mike Tyson do MMA, porque vinha nocauteando todo mundo, inclusive aquele nocaute contra o Alistair Overeem, que foi realmente muito plástico, muito viralizou pela internet, né, aquele nocaute. E eu acredito que vai ser uma luta que vai ser definida no wrestling, né? O Cain Velasquez não vai querer trocar com o Ngannou. Muita gente já apostou no Curtis Blades na última luta com o Ngannou, porque o Curtis Blades vinha com um wrestling super agressivo, derrubando todo mundo, ganhando de muita gente importante. Então, assim, o Ngannou realmente provou muito com aquela vitória, provou que é a pedra no sapato do próprio Blades, e agora vai querer fazer o mesmo com o Velasquez, que vem com uma estratégia clara. Vai fazer aquele jogo da AKA, da academia deles lá, que é amassar, levar pro wrestling, cansar o braço do Ngannou, porque depois ele sabe que, né, quedando o camaronês, ele vai ter muito mais chance de realmente ganhar por pontos. Maravilha. E André G, você que curte muitos eventos além do UFC, você tem alguns destaques que vão para acontecer agora nessas próximas semanas? Cara, tem sim. O dia 31 aí, né, o último dia do ano, ele vem com bastante coisa legal. No Rising, né, aquele evento japonês que aparentemente veio aí para substituir o Pride, ele vai ter 2 lutas bem legais. O Kyoji Horiguchi, que chegou a disputar o cinturão dos moscas no UFC, hoje está lutando ali pelos galos, ele vai disputar lá contra o campeão dos galos do Bellator, o Devon Caldwell. Então vai ser uma disputa entre campeões de organizações diferentes, uma coisa muito rara de se acontecer. São 2 lutadores muito bons, acho que vai valer bem a pena essa luta. E além disso, vai ter uma luta que vai ser... ela não vai ser uma luta para contar no cartel dos lutadores, vai ser apenas uma luta de exibição entre o Floyd Mayweather e o Tenshin Nasukawa. Floyd Mayweather, boxeador, 50 lutas, invicto, estrela mundial, e o Tenshin Nasukawa, que é um kickboxer muito bom, é a maior promessa no mundo das lutas no Japão hoje. Ele é novo, Os né? dois vão fazer uma luta de boxe. Pode falar? Ele é novo, né? Que idade que ele tem? Ele tem uns 19 anos, né? Isso. Eu acho que ele está com 21 anos. 20 anos de idade, ele é de 98. Legal. Ele está 4-0 no MMA, ele também tem um cartel muito bom no kickboxing, lutador muito bom, bem promissor. Acho que vai valer a pena, vai ser uma disputa de boxe dos dois, vai ser só exibição, mas vale a pena ficar antenado. Só que o creme de la creme, a cereja do bolo do final de ano, vai ser o evento final do PFL 2018. O PFL ele veio com um formato bem diferente, um formato de chaves, né? Começou com a fase de grupos, depois teve quartas de final, semifinal e agora são as finais. Foi um formato de torneio e que na final, cada campeão vai receber $1 milhão. Então vão ser distribuídos aí $6 milhões, 6 campeões, 6 divisões diferentes. São
lutadores que fizeram aí coisas bem legais durante esse ano. O Ray Cooper III é um cara que era até desconhecido, agora ele conseguiu bater aí o Jake Shields 2 vezes esse ano, e o pai dele tinha batido o Jake Shields lá em 2002, 2003, então é bem interessante ver que o Jake Shields apanhou pro pai, agora apanhou pro filho, ele chegou na final e vai ter a chance aí de ficar milionário semana que vem. Tem alguns brasileiros na final, Vini Magalhães, super conhecido, lutou no UFC, foi campeão do M1, grande lutador de jiu-jitsu, também conseguiu chegar na final do seu peso. O Felipe Lins e o Nathan Schulte, acho que vai ser bem legal. O PFL teve alguns dos melhores eventos esse ano, super divertidos. Acho que vai valer bem a pena quem tiver aí sem querer ir para festa, sem querer bagunça no dia da virada do ano, ficar ligado e ver esse card do PFL, que para a gente passa gratuitamente lá no Facebook. E vamos finalizando então aqui o episódio de Natal, especial de Natal. André, muito obrigado por mais uma participação. Semana que vem a gente está de volta. Brigadão, um abraço para todos de Mariana e de Minas Gerais. Valeu, Davi, valeu, Orsano, valeu, Gabriel. Feliz Natal para vocês, feliz Ano Novo, todos os ouvintes. Um abração aí para todos. E não acreditem que Mariana foi varrida pela barragem. Mariana existe, Mariana resiste e podem vir passar as suas férias aqui na cidade. Serão muito bem recebidos. Abraço, galera. Gabriel Satter, tem show esse final de ano ainda, Gabriel? Não, agora é só trabalhos pro ano que vem. Já em janeiro começa a nossa turnê nova aí, de um projeto muito bacana que a Lorenzetti me apoiou. Davi, obrigado a vocês, meus amigos aí, profundos conhecedores do assunto. Só tem mestre aqui nessa bancada, uma honra aprender com vocês, viu? E me desculpa a semana passada, mas estarei nos próximos aí, sem perder uma data. Esses caras ficam fazendo show, né, meu? Caramba. Mestre Orsano, muito obrigado a presença. Faltou no primeiro lá, mas agora vamos que vamos. Um abraço. Valeu, rapaziada, valeu a todos aí. No primeiro a gente deu furo aí, mas também, né, em todos os episódios aí, sempre combatendo o endeusamento, fanatismo e o pachequismo. Tamo junto. Isso aí.